Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. O episódio de hoje talvez ele seja um pouco mais rápido ou não, mas o que eu queria trazer aqui hoje é a importância de ter pessoas incríveis em nossas vidas. E apesar de eu sempre ter um roteiro bem certinho do que eu vou falar, hoje eu gostaria de falar um pouco mais livre sobre esse assunto. Eu acho que o assunto pede por isso, sabe? Como diz Joel J, pessoas precisam de pessoas. E para mim, isso é uma verdade poderosíssima. Olha, eu não sou uma pessoa muito sentimentalista e delicada, mas eu tenho meus momentos, eu juro. Porém, uma coisa que é muito certa na minha vida é que Deus sempre colocou pessoas fundamentais com no meu caminho, sabe? E eu falo de pessoas aquelas com letra bem maiúsculas e tal, sabe? Dando ênfase. E isso porque essas pessoas, pra mim, elas são muito especiais e super essenciais mesmo em alguns momentos que eu realmente fico impressionada da forma como elas aparecem, né, com a mãozinha ali de Deus. E quando eu fiquei triste, havia sempre uma pessoa que não falava exatamente sobre isso, que não me julgava, mas que, por exemplo, assistiu uma série comigo no pátio da escola. Quando eu me achei feia, ouvi pessoas que falavam que eu parecia uma bonequinha, que eu era uma modelo, que eu sou linda demais. E dessa forma eu consegui ver a beleza que eu não via mais em mim. Quando eu achei que não tinha nada mais de especial em mim, houve pessoas que falaram de uma luz que eu tinha interior, de um brilho sem igual. E eu até me emociono quando eu falo sobre isso, sabe? É muito bonito. E quando eu chorava por dentro, o meu sorriso alegrou uma pessoa que realmente chorava por fora e que ao falar aquilo pra mim, isso transformou o meu dia. Quando eu não acreditei mais na humanidade, eu vi a pessoa que falava mal de todo mundo e que era bem ruim, sendo gentil com tanta gente que eu realmente me apaixonei por ela. Quando eu senti que não havia mais bondade, eu conheci o cara mais coração, assim, que realmente tem um sorriso gigantesco e um tipo abraço de urso, sabe? Com uma frase que já virou bordão, o qual me faz rir e ver a mão de Deus novamente. E no meu momento mais difícil, eu vi a compreensão e o amor ao lado daquele que Deus me deu para dividir a vida, sabe? Eu sei que para quem não acredita, pode parecer uma bobagem, mas durante a minha vida toda, dos meus 27 anos, o que eu mais tive foram pessoas. Pessoas que me reergueram quando eu estava sentada no pátio do técnico. Pessoas que viram o meu melhor quando eu mesma não fui capaz. Pessoas que viram minha capacidade profissional e inteligência quando nem eu sabia que eu podia ter. Pessoas que eu escolhi amar, mesmo que sem elas saberem o impacto que tiveram na minha vida quando eu mais precisei. E eu não sei porque realmente eu decidi falar sobre esse tema aqui, mas esse mês eu revi pessoas que me recordaram de tudo isso, sabe? Do quanto eu sou sortuda por cada pessoa que eu conheci. E achei que isso era algo que valia compartilhar aqui, sabe? Se pensar bem, cada pessoa especial que cruzou o meu caminho teve um papel realmente único. E eu tenho certeza que se você também parar e refletir sobre a sua vida, você vai encontrar pessoas que fizeram toda a diferença. Não importa o quanto a nossa história é difícil, sabe? Talvez algumas foram amigos que dividiram gargalhadas e segredos com vocês. Outros podem ser mestres, professores, que com uma palavra ou um conselho transformaram a nossa forma de pensar. Talvez teve também quem ficou pouco tempo, mas que deixou marcas profundas. E elas podem ser boas ou ruins, mas com certeza elas transformaram quem você é hoje, sabe? E teve também aquelas que parecem sempre estar comigo,
ou que parecem estar uma vida toda, mas que talvez tenham chegado há pouco tempo e que acabaram tornando um porto seguro, sabe? Há também os desconhecidos, os colegas de trabalho, os rostos conhecidos da igreja, do shopping, do mercado, que nem temos tantos contatos, aqueles que a gente só encontra por acaso, mas que tocaram o nosso coração de uma forma inexplicável. Não importa quem seja ou de onde vieram, cada uma delas foi uma peça especial para o nosso quebra-cabeça que é a vida. E olha, pode parecer que não tocamos as pessoas e que não temos como transformar o dia de alguém, que nosso trabalho talvez seja insignificante, mas eu queria te dizer para você que isso é impossível. Sempre tem como. E olha, eu falo isso não como uma pessoa que transforma vidas, porque realmente eu não acho que eu sou, mas talvez eu só não saiba. Mas como alguém que foi transformada muitas vezes. Eu lembro que houve uma época que eu precisava muito de um emprego fixo, eu queria muito. Eu entendia que eu precisava dar menos despesa para os meus pais e que eu gostaria de ajudá-los mais em casa, sabe? E eu procurei muito e nada parecia se encaixar nos meus horários, seja a localidade, o fácil acesso, né? Ou até mesmo, tipo, os horários, que uma época a minha escola era quase integral, tinha o técnico, o cursinho e assim por diante, né? Porém, um dia uma amiga me indicou, né, no trabalho que ela tinha, e aí eu fui fazer a entrevista. E eu sempre ficava muito nervosa em entrevistas, né? Por mais que eu passe um aspecto mais respeitoso, mais responsável, né? E o que mais me marcou naquele dia não foi a entrevistadora, que era super simpática e super legal, sabe? Não foi a abordagem da recepção ou os funcionários que passaram no local, né, que eu ia trabalhar, nem, tipo, o ambiente em si, né, a estrutura do local. Mas quando eu fui embora, o segurança, ele me perguntou como tinha sido a entrevista. E eu contei pra ele, tipo, muito brevemente do que eu tinha achado. E ele falou pra eu ficar tranquila, que eu ia passar e que a gente ia se ver de novo. E aquilo mudou totalmente o meu dia, sabe? Eu fiquei muito confiante naquilo. E apesar de você pensar que talvez ele fez aquilo só comigo, né? Porque ele gostou de mim, na verdade não. Era a forma dele de tornar o trabalho dele especial. Sempre transformando o dia das pessoas dessa forma. Isso era incrível. Tipo, muitas pessoas eu vi que eram marcadas por esse simples ato dele, sabe? Às vezes na correria do dia a dia a gente esquece de reconhecer essas pessoas, esquece de dizer um obrigado, de mostrar o quanto elas são importantes. Eu mesma já me peguei sentindo tanta gratidão por essas pessoas, mas acabei guardando só pra mim, sabe? Como se fosse algo óbvio, que na verdade não é. E a verdade é que o tempo ele é cruel e pode levar pessoas nas nossas vidas antes mesmo que tenhamos a chance de dizer o quanto elas foram essenciais, antes de viver mais momentos, sabe? Os momentos que a gente tanto queria. Por isso é importante sempre que a gente possa realmente agradecer, seja com palavras, com gestos ou simplesmente estando presente para essas pessoas, sabe? Sejam parentes, amigos, familiares ou até mesmo aquelas pessoas que a gente tem pouco contato, mas que talvez foram fundamentais para transformar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano e assim por diante a nossa vida, sabe? Você reconhecer essas pessoas pode ser o combustível que elas estavam precisando, que nem eu contei do sorriso, sabe? Que eu acabei dando forças para alguém que eu não tinha e ela acabou dando as forças que eu precisava, transformando também o meu dia. E o que eu aprendi ao longo de tudo isso é que Deus usa pessoas como instrumentos do seu amor,
às vezes não sabemos, sabe, o impacto que a gente tem na vida delas ou elas têm nas nossas vidas. Mas ele sabe. E olha, pra mim, é a mãozinha dele, né, na minha vida. E tipo, talvez realmente, né, você não acredite em Deus e você chame essa força de outra forma. Pode ser Jesus, pode ser uma força maior, pode ser Allah, ou a maneira como você quiser. Mas o importante é que sempre tem alguém que te ama e que cuida de você. Pode ser até uma pessoa próxima a ti, sabe? E é incrível perceber que no momento certo sempre teve alguém ali, como uma luz, realmente, no meio da minha escuridão. Mais do que isso, sabe? Eu percebi que ser grata por essas conexões me ajudou a ser uma pessoa melhor, alguém mais consciente do poder de um simples gesto. Porque realmente algo muito besta pode ter, sabe? Afinal, se as pessoas que me ajudaram não me imaginavam o que estavam fazendo por mim, será que eu também já não fui essa pessoa para alguém? Ou será que, sem saber, né, eu fui a companhia, o elogio ou o sorriso que alguém precisava? E se eu não fui? Bom, agora com certeza eu quero ser. E é isso que eu quero ser daqui pra frente, sabe? Quem tem me acompanhado esse podcast semanalmente sabe que a minha palavra do ano é persistência. E hoje eu realmente escolho persistir em ter uma atitude que transforme o dia de alguém, sabe? Seja um amigo, um familiar ou até mesmo um desconhecido. Que eu possa, com um olhar, um sorriso, uma brincadeira, uma palavra, um abraço, simplesmente impactar. E você? Já parou para pensar se você está impactando de forma positiva na vida das pessoas ao seu redor? E quantas pessoas marcaram a sua vida? Quem foi que te estendeu a mão quando você achou que não conseguiria mais continuar? E para quais pessoas você tem estendido a mão quando elas precisavam? Quem te fez rir quando todo mundo, assim, parecia só um mar cinzento? E por outro lado, você foi essa pessoa para alguém? É muito bom receber, sabe? Quando você tá precisando, uma palavra de conforto, um sorriso, um olhar, um abraço. Mas também é muito bom ser isso para alguém. Então, queria te fazer um convite, né? Pense em alguém que teve um impacto muito positivo na sua vida, que realmente talvez alegrou seu dia quando você estava precisando. Pode ser alguém do presente ou do seu passado, o que você sentir, sabe? E se você ainda tiver contato com essa pessoa, mande uma mensagem para ela. Agradeça, sabe? Fale o quanto ela transformou seu dia, né? Fale uma mensagem legal para ela, dizendo o quanto ela é especial ou foi especial para você. Eu tenho certeza de que isso vai fazer o dia dela e o seu também vai se tornar muito mais especial. E eu acho que a gente pode acabar se surpreendendo com essa corrente do bem, sabe? E além disso, né, se você encontrar alguém no caminho que esteja precisando de um sorriso, por que não dar? Por que ficar segurando um sorriso? Né? Valorize hoje o serviço de alguém que trabalha contigo. Ou até mesmo reconheça, por exemplo, a mudança de alguém que está ao seu redor, né? E que você comentou sobre aquilo, que estava se sentindo sobrecarregado e a pessoa está fazendo por você. Eu, né, conheço uma pessoa que ela limpa, ela é tipo lixeiro da rua. E uma vez eu cumprimentei ele, porque ele cumprimentava sempre uns amigos meus. E dei um sorriso, né? E tratei de igual para igual, porque para mim é de igual para igual. E ele ficou tão maravilhado com aquela atitude minha que ele falava como que alguém, né, olha para ele daquela forma.
e eu só o vi como uma pessoa, que pra mim é óbvio, mas aquilo transformou o dia dele. E toda vez que ele me via, ele abria um sorriso gigantesco e vinha me cumprimentar, porque ele falava que eu era gente como a gente. Então, realmente valorize o serviço das pessoas à sua volta, elas são fundamental para essa sociedade acontecer, funcionar, sabe? E valorize a mudança das pessoas ao seu redor, sabe? Eu acho muito importante que as pessoas sejam vistas. Isso é necessário, sabe? E assim como você realmente precisa ser visto às vezes, né? As pessoas, elas precisam disso. A gente nunca sabe o que o outro tá passando, a gente nunca sabe como tá sendo o dia do outro, a gente nunca sabe o peso que aquela pessoa carrega. Então, pelo menos, né, dê um dia diferente, talvez para essa pessoa, valorize ela de uma forma diferente. Porque se tem uma coisa que eu acredito profundamente, é que a gente não tá sozinho nesse mundo. Por mais dias difíceis que a gente tenha, por mais momentos complicados, sempre há uma mão estendida, um sorriso sincero, uma palavra de incentivo, que faz nos lembrar de ainda ter esperança. Às vezes isso vem de quem menos esperamos ou daquela pessoa que sempre esteve ao nosso redor, mas o importante é que a gente precisa estar aberto para reconhecer e valorizar esse gesto, sabe? Porque no fim, o que realmente importa não são as nossas conquistas materiais, mas as pessoas realmente que caminharam ao nosso redor, que estão conosco e que viram essas conquistas com a gente. Cada pessoa, na minha caminhada, ela teve um papel fundamental, que eu nunca vou esquecer, e que eu passaria horas falando de momentos muito X, onde as pessoas foram realmente necessárias para chegar na pessoa que eu sou hoje. E eu acho lindo isso, sabe? E essa história, ela não acabou para mim. Ainda há muitas pessoas entrando na minha vida, assim como eu acredito que vai ter na sua, prontas realmente para te ensinar algo, para te dar forças ou para simplesmente te fazer sorrir. Então, valorize essas conexões, seja grato, seja gentil e lembre-se que muitas vezes você também é a pessoa que Deus colocou na vida de alguém. Eu queria terminar esse episódio te falando um trecho da Bíblia. Eclesiastes 6:14. Diz que um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem achou, descobriu um tesouro. Então, não deixe de guardar bem os seus amigos e ser também esse amigo tesouro para alguém, sabe? E se esse episódio tocou seu coração e te fez lembrar de alguém especial, que tal compartilhar esse podcast com essa pessoa, sabe? Assim, ela saberá o quanto ela é importante para você e juntos podemos espalhar ainda mais essa corrente do amor, né? E criar realmente uma corrente de gratidão, carinho, que vão além das palavras, mas de gestos. Ah, e não deixe de me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever no meu canal no YouTube. Assim você fica por dentro toda semana que sai um conteúdo. Além disso, se você quiser me deixar alguma mensagem, lá no meu Instagram eu vou adorar ler. É @vivendocomvictoria. E lembre-se, falhar é apenas parte do caminho. Até a próxima!